E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Leonardo na área, de volta. É aí, novos vídeos, novo projeto. Por que história é importante na sua vida? Vamos entender um pouquinho? Vamos ver por que a história é importante para você? Eu já vou te mostrar como. Com um assunto que está sendo muito badalado hoje e já há algum tempo, mas hoje ele arrebentou. A invasão da Rússia na Ucrânia. E o tema que a gente vai abordar é: Rússia invade a Ucrânia. E aí, Terceira Guerra Mundial? Calma, calma, pessoal, ainda não. Não. Aos apavoradinhos aí, né? Tem uma galera jovem aí que fala: professor, e aí, vai ter Terceira Guerra? Calma, ainda não, gente. Ainda é muito cedo para falar nisso. Mas para a gente entender se vai ou não vai, o porquê que não vai ter a Terceira Guerra logo de imediato, um confronto maior, né? A gente tem que entender um pouquinho o motivo. O porquê que a Rússia invadiu a Ucrânia, certo? Qual foi o motivo? A possibilidade da Ucrânia se tornar membro da OTAN. Professor, o que é a OTAN? É uma organização militar liderada pelos Estados Unidos, que foi criada lá na Guerra Fria, que permaneceu até hoje, certo? Então, quando a Ucrânia afirmou que estava estabelecendo relações com a OTAN para se tornar membro dessa organização, a Rússia pulou lá em cima. Por quê? Porque essa OTAN, como já disse, é um órgão que vem há muito tempo, desde a Guerra Fria. E tem um outro aspecto que a gente tem que analisar, dentre os 5 aspectos importantes que levaram a essa decisão, né, do governo Putin nessa madrugada do dia 24. Quais são os fatores que nós devemos analisar? Primeiro, a expansão da OTAN em países vizinhos da Rússia no leste europeu. Como assim, professor? É o seguinte, a Ucrânia não é o primeiro país a sinalizar entrar na OTAN. Existem outros países que eram membros da antiga União Soviética que hoje fazem parte da OTAN. Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia, e isso incomodou muito, ou vem incomodando muito Putin, que é o líder da Rússia. E aí, para acabar com os piquis de Goiás, como diz o ditado, quando a Ucrânia falou que estava querendo entrar na OTAN, Putin pulou lá em cima e aí não aceitou, certo? Mas não é só isso, galerinha. Existem mais outros fatores que a gente tem que analisar. Quais seriam? O conflito entre o governo da Ucrânia e as regiões separatistas pró-Rússia. O que é isso, professor? Existem 2 regiões limítrofes, divisa com a Rússia, que é Donetsk e Lugansk, que são as regiões invadidas hoje, das quais Putin afirmou que estava invadindo por causa dessas regiões. Essas 2 regiões estão lutando pela independência em relação à Ucrânia e tem uma tendência forte para estabelecer uma aliança com a Rússia, ou seja, eles querem ser parceiros da Rússia, enquanto o restante da Ucrânia de maneira alguma. Então, esse conflito, ele também é um motivo de tensão entre Ucrânia e Rússia. E em 2014 aconteceu um outro fato também importante, que foi a queda do presidente ucraniano pró-Rússia, que foi o Viktor Yanukovych. Ele foi retirado do poder através de uma revolução denominada Revolução da Dignidade, onde o povo ucraniano o retirou devido a vários fatores, e um deles a estreita relação que ele mantinha com a Rússia. E o povo ucraniano, de maneira alguma, quer que essas relações retornem. E outro fator importante também que levou tudo isso que está acontecendo agora são os profundos laços históricos entre Rússia e Ucrânia. Nós já afirmamos que a Ucrânia era uma região que pertencia à União Soviética liderada pela Rússia na época da Guerra Fria. Então, quando a União Soviética caiu e automaticamente a Guerra Fria acabou, a Ucrânia se tornou uma região independente. Tá, mas ainda hoje a Rússia, liderada por Putin, acredita que podem fazer o quê? Retomar o poder em relação a essa região.
Eles consideram essa região como se fosse um quintal da sua casa, ou seja, pode dominar quando bem entender. E Putin também, como um grande líder e um imperialista, vamos dizer assim, ele tem aí o motivo de deixar um grande legado para a história da Rússia. Então esses são 5 fatores importantes que levaram à invasão russa na Ucrânia. Mas o porquê que essa guerra maior, que é a Terceira Guerra, como é chamada, ou um conflito entre Estados Unidos e Rússia, não vai acontecer de imediato? Porque a Ucrânia não é país membro da OTAN. Se fosse, os Estados Unidos já estavam tomando as providências para retaliar diretamente a invasão russa, certo? Caso o presidente russo entenda que possa ampliar a sua invasão e chegar até a Polônia, aí sim o conflito vai ser de uma magnitude maior, certo? Então é isso aí, obrigado e fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!